Olá a todos, me chamo Bruno, sou graduando em Agronomia pelo Instituto Federal do Estado do Espírito Santo e campus Itapina. E bem, eu e os demais autores realizamos um trabalho com o seguinte título: Controle alternativo de oligônicos ilícitos com extrato aquoso de palha de café proveniente de terreiro. O Brasil é hoje o maior produtor de café do planeta. E dentro desses produtores podemos citar, por exemplo, o estado de Minas Gerais como maior produtor e o estado do Espírito Santo, que é o meu estado. O estado do Espírito Santo está hoje em segunda posição a nível nacional. Porém, o estado é o maior produtor de café do tipo Conilon. E dentro dessa cultura, assim como diversas outras culturas, um problema que elas enfrentam é o ataque de pragas. E dentro dessa cultura nós podemos citar, por exemplo, o ácaro vermelho do café, conhecido cientificamente como oligônicos ilícitos. Esse ácaro, ele basicamente ele pode reduzir a produção e influenciar na capacidade fotossintética realizada pela planta. Atualmente, nas lavouras de café aqui do estado e a nível nacional, o principal método de controle empregado são os químicos sintéticos, ou seja, nossos produtos convencionais. Porém, extratos alternativos, como botânicos, surgem uma alternativa, já que são mais sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Diante dessas informações, nosso trabalho teve como objetivo avaliar o controle do ácaro vermelho do café com diferentes concentrações utilizando extrato aquoso de palha de café proveniente de terreiro, ou seja, após o processamento do café. Bem, o nosso trabalho foi realizado no Laboratório de Entomologia e Acarologia do nosso campus, ou seja, do campus Itapina, e para a realização do experimento, basicamente a palha de café, que foi a base para o nosso extrato, foi pega no terreiro de café suspenso da nossa instituição. Essa palha ela foi moída no moinho de facas e foi obtido assim um pó bem fino. O experimento ele foi composto por 4 concentrações. Cada concentração tinha um total de 6 repetições e cada repetição tinha um total de 10 indivíduos, ou seja, 10 ácaros adultos. O experimento, ou seja, cada unidade experimental foi composta basicamente por uma placa de Petri forrada com algodão umedecido e fixo a esse algodão você tinha um disco de folha de café, que era o local onde os ácaros do nosso experimento, eles ficavam sem, por exemplo, fugir para o algodão. Sobre cada unidade experimental foi aplicado 1 ml de extrato e o nosso experimento, ou seja, o efeito acaricida, ele foi avaliado em intervalos de 12 em 12 horas durante 72 horas, ou seja, 3 dias consecutivos. Após basicamente a coleta desses dados, eles foram corrigidos e submetidos ao teste de Tuck com 5% de significância. Bem, aqui no nosso resultado de discussão, se vocês observarem no gráfico, ambos os tratamentos diferiram da nossa concentração controle, ou seja, do 0%. Porém, os maiores tratamentos, que são os tratamentos de 1,10 e 3%, eles foram estatisticamente idênticos, apresentando ambos 63,36% de mortalidade dos indivíduos. A eficiência do efeito da palha de café sobre esses organismos ela pode estar associada à presença de compostos secundários, como, por exemplo, os taninos e os flavonoides, que basicamente possuem efeito inseticida e acaricida comprovados e têm toxicidade comprovada. Diante dessas informações, nós podemos concluir que o extrato aquoso proveniente de palha de café de terreiro se demonstrou eficiente no controle do ácaro vermelho do café. Muito obrigado a todos e tenham um bom evento.